Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Tânia Laureano, professora de português, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do dia 8 de outubro. Vocês sabem o que é comemorado no dia 8 de outubro? É o Dia do Nordestino. Essa data ela foi instaurada desde 2009 e tem como principal objetivo celebrar, homenagear toda a riqueza, toda a diversidade cultural e folclórica da nossa região Nordeste e principalmente o Ceará. Essa data também surgiu para homenagear um grande cantor e compositor, Patativa do Assaré. Patativa do Assaré era um grande nordestino que cantava, que encantava com suas poesias, seus poemas em forma de cordel. E falando em cordel, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho de uma poesia de um cordel de Assaré. Patativa do Assaré escreveu assim, como título Poeta da Roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. Minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço o papel de algum menestrê, o errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Era assim que Patativa do Assaré encantava todo o povo, todo o Nordeste e encantou todo o Brasil. Por isso se tornou um dos grandes cantores, compositores, um dos grandes repentistas do nosso Nordeste. Ele compôs uma música, A Grande Partida, cantada por Luiz Gonzaga. Essa música ela retratava, né, todo o sofrimento que o nordestino passava na época do sertão, sem chuva, tudo seco. E Patativa criava as músicas geralmente retratando a vivência do seu povo, geralmente uma vivência muito triste. E é assim que Patativa se tornou um dos grandes repentistas do nosso Nordeste. E falando de repentista, ele escrevia sempre em cordel. Então, você sabe o que quer dizer literatura de cordel? A literatura, por que os cordéis, por que as poesias, por que os poemas de Patativa e de muitos outros autores eram chamados literatura de cordel? A literatura de cordel também é conhecida como folheto, né? Aqui no Brasil, a literatura de cordel ela é conhecida como um tipo de poesia popular, poesia do povo, que geralmente, antes, elas eram impressas em forma de folhetos, por isso se chama literatura de cordel ou folhetos, né? Era impressa aqueles folhetinhos, né? E as imagens que trazia, tinha as poesias, os poemas, né? E traziam as imagens, né? As suas gravuras, elas eram feitas através da xilogravura. E o que era um xilogravura, né? A xilogravura eram geralmente imagens, né? Que vinham nos folhetos para ilustrar aqueles poemas. E elas eram feitas, geralmente elas trazem figuras de nordestinos, um homem de chapéu, um chique-chique, um andacaru, traz um homem, um vaqueiro levando seu boi, levando sua boiada. As imagens eram feitas em forma de xilogravuras. Xilogravuras, né, que representam muito também, antes eram feitos na madeira. Vocês já viram? Era uma madeira, certo? E aí eles pegavam um instrumento de ferro, uma faca, e eles reproduziam aquela imagem na madeira, representando o povo nordestino. Aquelas imagens, desenhos feitos numa madeira. Se você olhar por aí, você vai encontrar. E dessa madeira também foi passado para o papel, né? Que foi impressos. Geralmente, aí os poemas começaram a ser impressos, né? E aí, por quê? Cordel. Por quê? Literatura de cordel, né?
Esse nome literatura de cordel, ele tem origem, né, porque geralmente as literaturas de cordel, eles eram vendidos. Os poetas, na época, eles não tinham livrarias, não tinha essas coisas todas que tem hoje. Aí o que eles faziam? Eles faziam seus poemazinhos, seus cordéis, e eles colocavam, eles faziam as suas literaturas e colocavam, levavam para a feira para vender, levavam ou colocavam nas bancas ou nos mercados. Eles colocavam um barbante, né, uma corda, e aí eles colocavam os seus livrinhos todos ali pendurados em um barbante ou corda, né? Normalmente elas ficavam lá para ser vendidas. Por isso o nome literatura de cordel, porque eles eram ali todos expostos nas cordinhas, como se fosse expostos roupas, como a gente coloca a roupa. Então as literaturas eram impostas. Hoje, às vezes, não sei se você já recebeu, a gente encontra muito. Às vezes as pessoas dão na rua uns livrinhos assim, com umas imagens que geralmente representam o nordestino, são as xilogravuras, né? E tem os poemas ali naqueles livrinhos, livrinhos assim pequenininhos, tem uns amarelinhos, verdes, eu já recebi muitos assim. Então, essa era a literatura de cordel. Então, a literatura de cordel, também conhecida como folheto, viu? Geralmente traz, né, ilustrações voltadas para a realidade do nordestino, né, e traz assim um talento muito forte, ele tem uma essência cultural muito forte, né? São livrinhos baratos, né? Hoje a gente não encontra mais eles expostos nos barbantes ou nas cordinhas, né? Eles são alguns, né? São romances, histórias de amor, outras histórias da realidade da terra, outras histórias do sofrimento de um povo, né? Então, geralmente, né, eles têm como objetivo trazer a realidade de um povo. Ou conta a história de amor, ou conta lutas, mistérios, né? Histórias de fé, histórias da região Nordeste, histórias da fome, tristeza de um povo. Esses cordéis são poemas, poesias que realmente retratam a história de algum povo, né? Como que povo? O povo nordestino. Por isso, esses cordéis são sempre feitos, né? Tem muito talento, representam muito a história do povo, a tristeza de um povo, a alegria de um povo, o amor de um povo. As literaturas de cordel são poemas e poesias e que têm uma estrutura bem interessante. Elas são feitas em versos, né? São feitos em versos, ou uma quadrinha, já ouviu falar uma quadrinha? Né? Que é uma estrofe com 4 versos, né? Ou então uma estrofe com 6 versos, ou uma septilha, que é uma estrofe de 7 versos, essas mais ricas, oitava, quadrão, né? Então, tem uma estrutura bem interessante. Aí eu convido vocês para lerem um pouco sobre isso, sobre literatura de cordel, conhecerem mais o que é essa literatura de cordel, quais as características da literatura de cordel, quais os principais autores, alguns cordéis, pesquisem, vejam alguns cordéis, né? Qual a estrutura de um cordel, tá certo? Leia um pouquinho sobre isso e aí, depois que você lê, você vai fazer o seguinte, que é o que eu quero dizer para vocês agora, é que nós temos um projeto, tá certo? O encanto da literatura de cordel. Os encantos da literatura de cordel. É um projeto, né, feito pelo coordenador Raimundo Almeida, da Escola Sino, que traz a seguinte ideia. A seguinte ideia. Você, né, vai, depois de ler, depois de conhecer mais sobre o que é a literatura de cordel, você vai parar um pouquinho, pensar e criar o seu próprio cordel. Você é inteligente, você é capaz e você pode. Então, você vai criar o seu próprio cordel. Como? Né? Depois, você vai pensar
em alguma realidade, em alguma situação que você quer escrever. Então, você cria o seu cordel, tá bom? E aí, depois de criar, escreve o seu cordel, e depois de criar, você lê bastante e depois grava esse cordel, tá certo? Em média de 1 minuto, você grava um vídeo passando para nós o seu cordel, apresentando para nós o seu cordel. Aí você grava um vídeo falando, declamando o seu cordel. Eu sei que você pode, você é inteligente, você é capaz. O seu cordel é o seu poema, né? Você vai criar o seu poema a respeito da literatura de cordel, usando qualquer tema que você quiser. E aí, os 20 melhores, tá bom? 20 melhores alunos nós vamos selecionar os 20 melhores cordéis e vamos premiar os donos dos cordéis, desses 20 melhores cordéis, tá bom? Pense bem, leia bastante sobre o que é um cordel e crie seu cordel bem bonito, porque afinal, você tem talento, você pode, você é nordestino, você é capaz.